Livre para todos os públicos. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 17 de abril de 2023, Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores do Campo. Dia também em que há 27 anos, trabalhadores rurais foram assassinados por policiais militares no sul do Pará, que ficou conhecido como o Massacre de Eldorado do Carajás. Além de Eldorado dos Carajás, nesta edição nós vamos falar sobre um relatório que comprova o desmonte do governo Bolsonaro nas áreas de saúde, educação e meio ambiente, entre outras. Do Rio de Janeiro, vamos exibir uma reportagem sobre o evento de cultura Arte e Resistência, que reuniu 500 representantes de 20 etnias indígenas. E ainda vamos exibir como foi o aniversário de 100 anos do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. A partir de agora, você acompanha estas e outras notícias de interesse dos trabalhadores, dos movimentos populares e em defesa dos direitos humanos e da democracia, aqui no seu jornal, que já está no ar. Há 27 anos, trabalhadores rurais foram mortos por policiais no massacre de Eldorado do Carajás, no Pará. O que era uma marcha pacífica do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, se transformou em tragédia e deixou dezenas de mortos e feridos. A reportagem é de Caroline Campos. Em 17 de abril de 1996, Batista, os pais dele e mais 4 irmãos sobreviveram ao massacre. Ele tinha apenas 15 anos e teve que correr para não ser atingido pelas bombas disparadas pela polícia militar. Procurei refúgio no mato, e me escondi a uns 700 metros, 800 metros de distância, atrás de árvores. E de lá presenciei a continuidade da ação e até a culminância, que foi o momento em que eles retiraram os corpos do local e desmanchando toda a cena ocasionada pela situação de massacrar os trabalhadores sem terra. Hoje é esse dia histórico, para a gente manter viva a memória de todos os que foram massacrados em Eldorado dos Carajás, e de muitos outros vítimas da violência do latifúndio, das milícias, do agronegócio, dos venenos e da fome. A ação violenta da PM resultou no assassinato de 21 camponeses e na mutilação de outras 69 pessoas. Para que esse episódio não seja esquecido, trabalhadores rurais de todo o país realizam hoje a 26ª Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária. O lema é contra a fome e a escravidão, por terra, democracia e meio ambiente. 17 de abril também a gente chega nas cidades, nas capitais, nas regiões metropolitanas, se encontrando com os trabalhadores urbanos nessa luta maior, que é a luta pela reforma agrária, e a luta pela moradia também, a batalha enorme nesse tempo histórico para que todos os trabalhadores, toda a população que vive nas cidades tenha sua casa, para que ela não seja despejada na casa que ela mora, Então, e a luta também pelo emprego, a luta pela política pública. Então, é a luta para reconstruir o Brasil depois desses 10 anos de violência, de bolsonarismo, de destruição do país. Hoje é celebrado o Dia Internacional de Luta Camponesa aqui no Brasil. O 17 de abril também é lembrado como o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Marchas, audiências públicas e doação de alimentos são algumas das ações realizadas em diversas regiões do país. A importância se faz pela lembrança que temos e, sobretudo, em estarmos rememorizando de forma contínua a nossa luta pela reforma agrária e dizendo para o capital, para os nossos adversários, os nossos inimigos, sobretudo para o Estado brasileiro, que é quem executou
o massacre, que não esqueceremos nossos mortos. E pelos nossos mortos, não faremos nenhum minuto de silêncio, mas sim toda uma vida de luta. O dirigente nacional do MST, Roberto Baggio, lembra que a luta pela reforma agrária tem sido fundamental para democratizar o acesso à terra no campo e transformar áreas improdutivas em comunidades camponesas, com vida digna e produção de alimentos para milhares de famílias brasileiras. A nossa pauta é que o governo Lula, agora, aos poucos, recupere o conjunto de programas que foi destruído pelo governo Bolsonaro, pelo governo Temer, e inicie pouco a pouco a estruturação de um conjunto de programas que garante a terra, as pessoas a trabalharem, então desapropriar os latifúndios, assentar as famílias, e ao mesmo tempo dar condições para produzir, para desenvolver a educação, a saúde nas áreas de reforma agrária. Ao longo do seu jornal, a gente vai seguir falando sobre essa data importante que marca os 27 anos do massacre de Eldorado do Carajás. Relatório comprova o desmonte do governo Bolsonaro nas áreas de saúde, educação e meio ambiente, entre outras de grande importância. A reportagem é de Daiane Ponte e ela mostra os detalhes. Foi lançado hoje pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos de Brasília, o INESC, o relatório Depois do Desmonte, que faz um balanço do governo Bolsonaro que desestruturou diversas áreas importantes do país, como saúde, educação e meio ambiente. O documento aponta que a prioridade do governo anterior seria equilíbrio fiscal, mas na realidade excedeu o teto de gastos e, na reta final, ainda promoveu uma série de medidas eleitoreiras que custaram caro para a população. Então, a gente faz esse levantamento todo ano, analisando o ano anterior. Só esse ano que a gente resolveu analisar os 4 anos do governo Bolsonaro e as perspectivas para o governo Lula. Os dados sobre orçamento público, que é o orçamento federal, que a gente analisa em 9 áreas, que são as áreas que nós acompanhamos no INESC, são tirados do SIGA Brasil, que é o sistema do Senado Federal de monitoramento dos dados orçamentários da União. Porque esse balanço ele coloca em números o que significou esse desmonte, né? E muitas vezes, para a gente dialogar com a população, é importante a gente mostrar, não só falar dessas ações, porque todo mundo acabou sofrendo de alguma forma nesses últimos 4 anos. Na verdade, se a gente for olhar em algumas áreas, tem 6 anos, né, que esse desmonte começou, então é importante também reforçar isso, desde a aprovação desse teto de gastos, que o relatório foca bastante, né, nesses contingenciamentos, o que isso significou em áreas específicas. Só no ano passado foram bloqueados mais de 15 bilhões de reais em recursos para a União. Com a PEC da transição, foi possível garantir a continuidade de programas sociais essenciais como Bolsa Família. Mas é preciso seguir avançando para garantir mais investimentos. Sem a PEC da transição, não ia conseguir fazer efetivamente nada, né? Porque você tem um grande déficit que o fiscal, que o outro governo deixou, que furou também o teto de gastos. Ao mesmo tempo, tem um grande problema, que é todas as emendas, né, que estão sendo negociadas sob sigilo para os parlamentares. Ali você gasta bilhões e, ao mesmo tempo, o próprio Estado está precisando dos recursos, né? Então, ainda que a PEC não mexa com esse tema, isso vai ser um grande tema que é importante também o Parlamento e o Executivo dialogar para acabar com isso, foi super necessário para você dar esse start inicial dessas medidas emergenciais. Os primeiros 100 dias do governo Lula foram desafiadores, mas algumas respostas foram possíveis, como a oferta de mais recursos com responsabilidade social. Para isso, é necessário buscar um equilíbrio na relação com o Congresso no rumo da reconstrução do país. Que a saúde é uma prioridade, né, porque foram alocados mais de 20 bilhões para o Ministério, para poder dar conta da demanda represada, né, de voltar a implementar o farmácia popular, de os médicos pelo Brasil, mais médicos, o nome que eles vão dar, sobretudo de poder dar andamento a tudo que foi represado e diminuir as filas. A educação também recebeu 12 bilhões adicionais. O meio ambiente também recebeu recursos adicionais para poder, desde já, enfrentar o desmatamento. Acho que
todas as áreas receberam um respiro para poder funcionar. Agora a gente vai para um outro assunto. Neste domingo, na capital paulista, aconteceu a festa dos 100 anos do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. O Sindicato dos Bancários de São Paulo completa 100 anos sendo o grande pai que pariu muitos sindicatos, que ajudou o Brasil inteiro a se organizar, fortalecer a nossa categoria. Por isso, eu quero parabenizar o aniversário de 100 anos de um sindicato. Esse sindicato, ele representa muito para a história dos outros sindicatos de bancários do país. Portanto, a Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe, nós estamos aqui parabenizando e desejando vida longa ao Sindicato dos Bancários. 100 anos de história de um sindicato que é um sindicato de referência para a grande maioria da classe trabalhadora brasileira. É um sindicato que tem história de luta em defesa da democracia e dos direitos da classe trabalhadora. Um sindicato plugado com a modernidade, um sindicato que lutou contra as ditaduras, um sindicato que nunca se fechou em si mesmo, sempre olhou para o Brasil e sempre teve um olhar muito grande para o Brasil. Então eu acho que o sindicato ele é uma escola de vida, são 100 anos de construção na realidade da história do Brasil, né? Parabéns ao Sindicato dos Bancários, parabéns às bancárias, parabéns aos bancários pela sua trajetória de luta e história vitoriosa nesses 100 anos. Parabéns aos 100 anos de luta desse sindicato, a toda a militância, a todas as bancárias e bancários, a todos que construíram essa história tão bela, coletiva, de resistência e de conquista. O Sindicato dos Bancários aqui de São Paulo, Osasco região, representa tudo isso. Muita luta, muita democracia e muita esperança no futuro. O seu jornal faz o intervalo. Daqui a pouco você acompanha outras notícias deste dia 17 de abril de 2023. Olá pessoal, todos os dias eu, Thalita Galli, te espero aqui no Bom para Todos com as principais notícias do dia e a análise dos nossos comentaristas. Todos os dias a gente recebe um excelente comentarista trazendo reflexões, análise sobre os principais fatos do dia nesse momento tão importante que a gente vive aqui no país e no mundo, né? Eu te espero então todos os dias de segunda a sexta às 3 horas da tarde aqui no Bom para Todos. Com a proximidade do 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, cerca de 500 representantes de mais de 20 etnias estiveram no Museu da República, no Rio de Janeiro, em um evento sobre cultura, arte e resistência. Organizada pela Associação Indígena Aldeia Maracanã, a programação também contou com rodas de conversa e debates sobre os rumos da luta indígena neste novo momento do país. Um encontro com clima de recomeço. Esses 4 anos houveram tantas mortes por conta de negação de vacina para os povos indígenas, por conta de negação de saúde para os povos indígenas, por conta de queimarem tanta mata, destruírem tantos animais, poluírem tantos rios, abrirem as aldeias para madeireiros, para criadores de gado. Esse novo governo, sobretudo agora a nova ministra e o novo Ministério dos Povos Indígenas e a nova presidente indígena da FUNAI, vão ter um trabalho de muitos anos pela frente, porque o mal que foi feito não se resolve apenas com uma mudança de pessoas. Isso vão ter que ter muitas ações durante muito tempo para resgatar as terras invadidas, para tentar despoluir os rios de mercúrio. Isso vai ter que ser feito ao longo de 5, 10 anos. Esperança também a nível local.
Indígenas do Rio de Janeiro sofrem com saneamento e abastecimento de água precários e insegurança alimentar. A aldeia Maracanã, que ocupa o antigo prédio do Museu do Índio, enfrenta uma série de violações. Há mais de 10 anos há um projeto de restauração daquele prédio e o governo do estado não se mexe, né? Nós temos que pressionar para que essa luta ela seja vitoriosa, a gente faça a restauração e transformar aquele espaço ali que no passado abrigou a presença de muitas lideranças indígenas, foi ali que foi demarcado a terra indígena Xingu, que a gente possa finalmente ter uma ocupação da memória, da cultura, da história indígena ali. A demarcação de terras e os direitos indígenas no centro do evento que celebrou o Dia dos Povos Indígenas. Mas para os Pataxó, o 19 de abril é um dia de luto. O dia 19 de abril, que a gente perdeu uma grande liderança chamado Galdino, a gente não comemora o dia 19 de abril. Chumaia saiu de Pernambuco para trazer aos cariocas a sua arte. Essa última dança que a gente fez agora é reverenciando o grande espírito, que em linguagem sagrada é chamado de Diaduá. Então, o grande espírito nos colocou nessa terra como uma semente e que essa semente brotou na terra uma árvore sagrada. Então, sempre que nós cantamos, é agradecendo a Diaduá, o grande espírito, e pedindo a proteção não só da nossa cultura, mas de todos os irmãos que vivem nas florestas e que vivem na cidade grande. Rituais sagrados, ervas que curam a partir de métodos ancestrais. Pinturas e artesanatos dão um colorido cheio de significados e chamam a atenção do público, interessado em saber de onde viemos e para onde iremos. É importante, na valorização do trabalho artesanal que todos fazem, que a gente possa adquirir o que eles estão produzindo, porque essa é a forma de eles terem garantia do próprio sustento. É vendendo o produto da sua arte, né? Não é só em abril que a gente precisa lembrar dos povos originários. A gente precisa lembrar dele todos os dias. Todos os dias é dia da gente celebrar as nossas origens, né? A nossa cultura. A VT, que é muito obrigada. A Gudjevete para quem luta, que quer dizer um agradecimento para quem luta. Então estejam conosco. O Ministério do Trabalho e Emprego se reuniu hoje com centrais sindicais. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. A reunião ocorreu na manhã desta segunda-feira na sede da Superintendência Regional do Trabalho, em Porto Alegre, e contou com a participação dos principais dirigentes das centrais sindicais do Rio Grande do Sul. Olha, nós trouxemos aqui alguns pedidos formalizando que nós precisamos reconstruir esse ministério. Um ministério com funcionários concursados, porque houve todo um desmonte nos últimos 6 anos, né, para que de fato o Ministério do Trabalho não existisse e ficasse aí desativado, e com isso contribuindo para que o setor mais forte da relação ele tomasse proveito, que é o setor econômico. Dados do Ministério do Trabalho mostram que o desmonte nas instituições promovido pelo governo Bolsonaro deixou o Brasil com um déficit de quase 50% de auditores fiscais no país, o menor número dos últimos 30 anos. Com as recentes descobertas de casos de trabalho escravo, como o que aconteceu nas vinícolas da região serrana do Rio Grande do Sul, a necessidade de uma fiscalização mais atuante aumentou. Olha, nós estamos retomando dentro de um ambiente que, de fato, eles aprofundaram o pé na precarização, portanto, o combate ao trabalho análogo à escravidão, que é uma prima direta da terceirização, que foram autorizados na atividade fim, e tem nos dado um trabalhão. Nós estamos enfrentando isso aí, os auditores fiscais estão em cima, descobriram locais, digamos, que impactou na sociedade, como a cadeia do vinho e do arroz, né? E isso é só a ponta do iceberg. Então, estamos trabalhando em cima disso, porque é um ponto que precisa uma ação urgente do Estado, e estamos, obviamente, construindo as relações com o movimento sindical, recuperando e apontando que essa estrutura do Ministério do Trabalho não é nem um pouco suficiente para estar à altura daquilo que são o seu papel na sociedade. Durante a reunião, o Superintendente Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul apresentou a proposta da criação de um conselho que reúna representações do Estado e dirigentes sindicais com o objetivo de encontrar soluções que garantam o trabalho decente no Estado. Encaminhamos junto às centrais, foi aceito a gente ter um
conselho forte, um conselho que não seja de reclames de curto prazo, um conselho para montar uma estratégia de ação unificada. As centrais sindicais, as principais federações de trabalhadores, junto com, obviamente, com o Tribunal Regional do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho e principalmente com o Ministério do Trabalho. Então, esse dia 16 será um belo seminário de encontro de informações e de diretrizes para potencializar a ação do Estado quando falha, eu já referi, a livre negociação. Em Pernambuco, a repórter do Brasil de Fato, Lucila Bezerra, também conversou com integrantes do MST para relembrar o massacre de Eldorado dos Carajás e falar sobre as ações deste ano. Vamos acompanhar. Abril marca o mês de luta pela reforma agrária popular, no que ficou popularmente conhecido como Abril Vermelho. A data é em memória aos militantes do MST assassinados em uma marcha pacífica em Eldorado dos Carajás, no Pará, no dia 17 de abril de 1996. Neste ano, a Jornada Nacional de Lutas da Reforma Agrária tem como lema: contra a fome e a escravidão, por terra, democracia e meio ambiente. É uma primeira vez na história do nosso movimento, né, que o Estado brasileiro, de forma planejada e organizada, faz um ataque e um massacre em plena luz do dia na Curva do Oeste daquele ano de 1996. Naquele 17 de abril de 1996. Então, se tornou, na verdade, um marco histórico que eternizou na luta da classe trabalhadora e ele é muito simbólico internamente para o nosso movimento, fruto da resistência e da luta. Foi instituído o 17 de abril como Dia Internacional de Luta pela Terra, né? Que também é uma conquista da classe como um todo, né? E nós acostumamos dizer aqui no Brasil o seguinte: dia 17 de abril, quem não lutar está fora da lei, né? Porque a lei está dizendo que é dia de lutar, é Dia Internacional de Luta pela Terra. Em Pernambuco, o MST ocupou áreas dos engenhos Cumbi, Juliãozinho e Jussara, todos em Timbaúba, na zona da mata do estado. Cerca de 250 famílias participaram da ação. A área atualmente pertence ao governo do estado. Uma área que criou o trabalho escravo, uma área que durante tanto tempo explorou a força de trabalho dos trabalhadores local, e o que fizeram como direito aos trabalhadores foram expulsar da terra. Então nós estamos trazendo todo mundo de volta para que eles pudessem realmente, de pai para filho, como diz o ditado, possa ter acesso a essa terra. Então esse é o nosso trabalho, é o trabalho da reforma agrária popular, garantir que as pessoas, como já disse, tenham acesso à terra, tenham acesso à produção e a produzir com qualidade. O dirigente destaca que em Pernambuco há dificuldade para avanço da reforma agrária. Nós aqui no estado de Pernambuco, há mais de 6, 7 anos que a gente não consegue garantir vistoria e desapropriação de nenhuma área, por isso que a gente está colocando. Só em Pernambuco são mais de 16 famílias acampadas, imagine, né? Nós temos hoje mais de 17, 18 mil famílias assentadas, então é um número muito grande de pessoas que também não acessaram as políticas públicas do governo, principalmente pelo sucateamento do INCRA, né, nos governos anteriores. Então, voltar essa questão da pauta da reforma agrária aqui no estado de Pernambuco é garantir com que as pessoas possam realmente viver, sobreviver e criar seus filhos e, na verdade, garantir com que possa produzir alimento. Desde abril de 2020, durante o isolamento social pela pandemia, o MST passou a fazer campanhas de solidariedade. As ações contam com a distribuição de alimentos produzidos em áreas de acampamento e assentamento. Este ano, o movimento destaca a importância da jornada após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A luta pela democratização da terra, ela está dentro de contexto da luta pela democracia do Brasil de forma geral. O que o MST faz, desde a sua origem, é essa luta, democratizar a terra. Apesar dos estigmas, Fernando destaca que o objetivo do MST é fazer a lei da reforma agrária prevista pela Constituição ser cumprida. Nós queremos que a lei seja cumprida, que é a lei de reforma agrária,
todas as terras que não cumprem com a função social sejam desapropriadas para fim de reforma agrária. Não dá mais para a gente viver nossas famílias, viver nossos filhos sem ter acesso à terra, sem produzir. E o agronegócio destruindo, envenenando as nossas terras, acabando com o sonho de milhares de trabalhadores. Então, o Abril Vermelho é justamente pautar com os governos aonde as famílias possam ter acesso à terra. A semana não será uma das melhores para quem não gosta do tempinho chuvoso, já que frentes frias deixam um tempo instável em São Paulo e no sul do país, o que pode ocasionar em temporais até mais intensos. Acompanhe mais detalhes na previsão do tempo. Tempo parcialmente nublado com aberturas de sol nesta terça em São Paulo. Chove em algumas áreas já pela manhã. Máxima de 26 e mínima de 20. Umidade relativa do ar entre 85% e 50%. Índice ultravioleta muito alto. Sol entre muitas nuvens também no Rio de Janeiro. Terça será marcada por pancadas de chuva e temperatura elevada. Máxima de 31 e mínima de 24. Em Salvador, muitas nuvens e curtas aberturas de sol. O calor continua assim como o período sem chuva, máxima de 31 e mínima de 25. Em Brasília, o sol aparece com aumento de nuvens, mas ao longo do dia será parcialmente nublado, possibilidade de chuva durante a tarde e a noite, máxima de 30 e mínima de 18. O governo Bolsonaro bateu recorde de conflitos de terra dos últimos 38 anos. Apenas em 2022, foram registrados no Brasil mais de 2.000 casos de conflitos no campo, envolvendo mais de 900 mil pessoas, segundo o relatório anual da Comissão Pastoral da Terra. Além da disputa pela terra, as ocorrências incluem disputas pela água, resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão, contaminação por agrotóxico, assassinatos e outros casos de violência. Para falar sobre a violência no campo, os conflitos pela terra no Brasil, eu converso agora com a Isolete Wischniewski, da Coordenação Nacional da CPT. Boa noite, Isolete, seja bem-vinda aqui no seu jornal, tudo bom? Boa noite, obrigada por esse espaço e por trazer essa realidade do campo tão premente e tão necessitada de políticas e que haja uma mobilização da sociedade contra a violência no campo. Pois é, né, Isolete, vocês acabaram de divulgar esse relatório, né, que mostra muito bem isso, um relatório, por sinal, muito completo, que mostra os conflitos pela terra no governo Bolsonaro, conflitos esses, né, que geraram aí muitos prejuízos bem significativos para a questão política agrária do país como um todo. E para a gente começar, então, esse bate-papo em relação a esse relatório, quais pontos mais críticos que você pontuaria nele sobre isso? Bom, a gente tem que trazer presente que o governo Bolsonaro é um dos que foram os grandes responsáveis por esse grande número de conflitos no campo nos últimos anos. Mas nós temos empresários, nós temos madeireiros, né? Nós temos mineradores, nós temos garimpeiros, que também são os promovedores desses conflitos no campo. Nós dizemos que o agronegócio é o grande responsável, né? O que se chama o agro é pop, para nós o agro é morte e o agro é fogo, porque também queima, né? Toca fogo que coloca fogo que impacta as comunidades, né? Então, esse ano a gente tem muito para mente que, dentro da análise que nós fazemos dos conflitos no campo, que há uma investida, a expansão dos projetos de desenvolvimento para a Amazônia Legal. Então, mais de 50% dos assassinatos no campo são na Amazônia Legal, dos 47 assassinatos, né? São em áreas que têm projetos de desenvolvimento, como a região do Mato Piba, mas também a região hoje da Zona de Desenvolvimento Sustentável Bandeira. Nós temos um grande aumento na tentativa de assassinatos, como também nas ameaças de morte. E outra questão que a gente traz é a guerra química, com a questão do impacto dos agrotóxicos sobre as comunidades. Mais de 6.800 pessoas foram impactadas por agrotóxicos e a gente pode colocar aqui 133 pessoas contaminadas, né? Então, a gente tem esse impacto para a mente, a gente chama de uma guerra química, porque é um fator predominantemente hoje de expulsão das comunidades do campo. Então, o agronegócio utiliza o agrotóxico como arma para a expulsão dessas famílias. E outra coisa é o ataque aos povos indígenas, né?
dos números de assassinatos também, a maioria são de indígenas. Em segundo lugar, são poceiros e assentados de reforma agrária ou camponeses, mas a grande investida contra os povos indígenas. E também a gente gostaria de trazer, e traz muito propriamente nesse relatório também, as mortes em consequência. Então, a gente quer trazer e revisa que a violência no campo, ela vem crescendo nos últimos tempos. Muito mais do que a resistência das comunidades, que é o que a CPT também traz nesse caderno de conflitos, a violência ela é premente, seja por pistolagem, seja pela ação do governo do estado ou pela ação direta das próprias empresas e o agronegócio. E Zulete, você mencionou, são vários tipos de violações, né? A gente tem a violência, os assassinatos, algo que chama muita atenção nesse relatório também são as ameaças de morte. Nesse caso, conta pra gente como que é o trabalho da CPT em relação ao acompanhamento desses casos e das violações também. A CPT sempre diz que esse é uma amostra que a gente tem da realidade do campo, porque a gente não consegue registrar todos os conflitos, né? Nós contamos com os agentes de base que fazem o registro dos conflitos, acompanham algumas comunidades são acompanhadas pelas suas próprias organizações, e a CPT faz essa relação direta de acompanhamento, de denúncia, de acompanhamento aos órgãos públicos para que os casos sejam investigados, né? O programa de defensores de direitos humanos, né? As pessoas que são ameaçadas, inclusive é uma questão que a gente precisa urgentemente rever, a questão do programa de proteção aos ameaçados, e também esse processo junto aos órgãos de justiça, os acompanhamentos aos casos aos órgãos de justiça. Então, de todos esses casos, a CPT não consegue acompanhar todos, né? Mas a CPT tem atuação em todos os estados brasileiros, mas aqueles que a CPT acompanha, ou ela acompanha diretamente, ou com as articulações com outras organizações, né? Isolete, que o nosso tempo já está, infelizmente, terminando, mas para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, na visão da CPT, o que poderia ser feito, né, para se diminuir as ameaças e os assassinatos no campo como um todo? Nós precisamos resolver o problema da questão agrária brasileira, né? Que é a demarcação das terras indígenas, é um programa nacional de reforma agrária que garanta não só a questão dos assentamentos, mas garanta também a produção de alimentos, garanta que esses assentados eles tenham qualidade de vida, saúde, educação, quer dizer, todos os seus direitos garantidos, né? A titulação das comunidades quilombolas e também a garantia a titulação das comunidades tradicionais, seja ela na sua diversidade que existe nesse país. Então, acho que isso é uma questão fundamental. Outra questão é a impunidade no campo, ela é muito forte, então o sistema de justiça tem que funcionar dentro de uma perspectiva que a gente possa garantir que aqueles casos que acontecem de conflitos e de violências, assassinatos no campo, eles sejam averiguados e as pessoas realmente sejam punidas, digo, uma punição, mas elas cumpram por aquilo que elas cometem, né? Então, acho que são questões fundamentais. E a sociedade também é responsável por isso. Desde o ano passado, a CPT, com mais de 72 organizações que aderiram à campanha contra a violência no campo, que é importante também a própria sociedade, não só aqueles que atendem diretamente a comunidade, mas aqueles que veem essa realidade de cobrar do governo as ações necessárias para que essa violência diminua. Perfeito. Zulete, obrigada, pela participação aqui no seu jornal e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, um abraço. Outros, tchau, boa noite. E o seu jornal faz um intervalo rápido, nós voltamos em instantes com outras notícias. Até já. De segunda a sexta, ao vivo, eu faço Papo com Zé Trajano aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Falo de política, de música, de literatura, de cinema e de esporte. Convido todos vocês a participar, incluir a participação do público através de WhatsApp. Portanto, anote aí, de segunda a sexta, de 6h30 às 7 da noite, Papo com Zé Trajano, ao vivo, aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Esperando por você.
Está desde sábado no Pará uma delegação da Comissão Arnes de Direitos Humanos. O objetivo é coletar informações e cobrar autoridades sobre a violência contra trabalhadores rurais e comunidades tradicionais na região. A delegação passará por 5 municípios, onde fará entrevistas e audiências com vítimas, familiares e lideranças, além de cumprir agenda oficial com autoridades. A região é conhecida por crimes como o assassinato da missionária norte-americana Dorothy Stang. Nesta segunda-feira, as principais atividades foram um ato ecumênico promovido por jovens que acampam todo ano em Eldorado dos Carajás e a reconstituição do massacre promovido em 17 de abril de 1996 pela Polícia Militar do Pará. Hoje, a primeira atividade foi um ato organizado pelo acampamento pedagógico da juventude Osiel Alves, na curva do S em Eldorado do Carajás, para lembrar dos trabalhadores rurais assassinados por policiais militares em 1996. O acampamento é organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Anualmente, jovens ativistas acampam durante uma semana no local onde houve os assassinatos para exigir resposta para o crime que até hoje não foi completamente solucionado. Estamos aqui no Pará, na Curva do S, construindo o ato político, interreligioso e cultural em memória do massacre de Eldorado dos Carajás, em que esse ano completa 27 anos. Em todo o Brasil está acontecendo a jornada de lutas, com mobilização nas capitais, com mobilização nos territórios, onde a gente denuncia o trabalho escravo, denuncia a destruição do meio ambiente, denuncia a ação truculenta do Estado e das milícias rurais, e a gente anuncia a construção de uma reforma agrária popular com dignidade para o povo, aliada ao meio ambiente, construindo novos paradigmas para a nossa produção de alimentos, construindo dentro da agroecologia com relações saudáveis. Um dos pontos altos do dia foi a encenação do massacre de 17 de abril de 1996. As imagens são fortes e reproduzem com a máxima fidelidade possível os horrores daquele dia. Ao final dessas visitas aos territórios, a comissão realizará uma audiência em Belém com o governador do Pará, Helder Barbalho, e representantes da Secretaria de Segurança Pública e do Ministério Público Estadual para discutir o andamento das investigações e medidas de proteção. Estamos reconstruindo o nosso país com união, e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra tem esse papel fundamental de ser essa força social que alerta a sociedade para a violência no campo e que constrói essa plataforma de reforma agrária soberana para o nosso país. Não, não passará, não, 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 não passará. Na verdade, o pai... A FUP, a Federação Única dos Petroleiros, considerou acertada a decisão da nova diretoria da Petrobras de ampliar a capacidade de refino no Brasil, principalmente de diesel, via expansão de plantas existentes e a instalação de novas unidades de coprocessamento de óleo vegetal com diesel verde, contribuindo para o processo de transição energética. Mas os trabalhadores defendem que o crescimento da capacidade de refino da Petrobras passa pela volta da refinaria Landulfo Alves ao patrimônio da estatal. A refinaria baiana foi entregue em novembro de 2021 ao fundo árabe Mubadala durante o governo Bolsonaro por menos da metade do valor da empresa. Uma proposta para reintegrar a refinaria Landulfo Alves aos ativos da Petrobras foi previamente apresentada pela FUP, a comitiva do presidente Lula, que esteve nos Emirados Árabes Unidos neste final de semana e que se reuniu com representantes do governo e do fundo Mubadala. A FUP sugere que a retomada da refinaria seja feita por via diplomática, com negociações que envolvam possíveis parcerias no setor de energia, mas tudo sob o controle do governo brasileiro. A Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal denúncia contra o ex-juiz parcial e senador Sérgio Moro por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. Viralizou nas redes sociais um vídeo em que o ex-juiz aparece dizendo a interlocutores como
comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes. A vice-procuradora Lindora Maria Araújo pede que Moro seja condenado e que, se a pena for superior a 4 anos de prisão, ele perca o mandato. Quando estiver reunido depois de amanhã na Suíça, o Comitê da ONU contra a Tortura examinará a situação da tortura no Brasil, numa sabatina que promete se transformar em um ato de denúncia contra a gestão Bolsonaro. O encontro será marcado pelo alerta sobre como, nos últimos 4 anos, o Brasil viveu um desmonte inédito dos mecanismos e políticas de combate à tortura. Destacam-se aí trabalho escravo e apologia à ditadura e também tortura por parte de Jair Bolsonaro. A delegação do governo será liderada pelo ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, que vai destacar que o governo Bolsonaro apresentou à ONU um relatório mentiroso sobre a situação da tortura no Brasil. O presidente Lula se reuniu hoje em Brasília com o primeiro-ministro russo Sergei Lavrov. Antes, Lavrov foi recebido pelo chanceler brasileiro Mauro Vieira, que pediu que a Rússia ponha fim com urgência ao conflito com a Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, desembarcou nesta segunda-feira em Brasília, onde inicia uma viagem de 5 dias pela América Latina. Na capital federal, o chanceler foi recebido pelo colega brasileiro Mauro Vieira, no Palácio do Itamaraty. Essa é a primeira visita de Lavrov ao Brasil desde 2019. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o encontro serve para discutir o potencial da parceria estratégica brasileiro-russa estabelecida há mais de 20 anos e as perspectivas de cooperação em áreas de interesse comum, com foco em comércio e investimentos, ciência e tecnologia, meio ambiente, energia, defesa, cultura e educação. Outra pauta da reunião está focada no fortalecimento do diálogo político sobre temas bilaterais, internacionais e regionais, uma oportunidade para tratar do conflito na Ucrânia. Além do Brasil, o chanceler russo vai passar por Venezuela, Nicarágua e Cuba. E voltamos a falar da celebração do centenário do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. O repórter Jomiag acompanhou a comemoração e conversou com pessoas que representam o passado, o presente e o futuro de uma das entidades sindicais mais importantes e antigas do Brasil. Completar 100 anos de existência é um feito que merece comemoração e festa. Há um século, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região luta pela categoria, pela democracia e pelo Brasil. Esse sindicato está sintonizado com o ambiente político do século XXI e merece a nossa atenção, merece o nosso respeito. Parabéns ao Sindicato dos Bancários de São Paulo, que vem há mais de 100 anos. É importantíssimo uma entidade sindical chegar a 100 anos. São poucas as empresas, são poucas as entidades que chegam a esse número. A festa reuniu bancários, dirigentes de outras instituições e ex-presidentes do sindicato, como Ricardo Berzoini, João Vacari Neto, Luiz Cláudio Marcolino e Juvândia Moreira. Ivone Silva, atual presidenta, afirmou que a festa é um agradecimento àqueles que participaram da história desses 100 anos e lembrou que o sindicato foi criado apenas 35 anos depois da abolição da escravatura. Essa organização, como já foi dito aqui, o Sindicato dos Bancários, foi criado há 35 anos após a suposta abolição da escravidão. Não havia sequer uma regulamentação completa sobre as relações de trabalho no Brasil, quando um grupo de bancários resolveu criar a associação, que depois seria transformada em sindicato. O Sindicato dos Bancários de São Paulo é uma instituição de vanguarda. Muitas conquistas foram obtidas primeiro pela categoria. Fizemos quando houve a primeira greve, em 1932, foi fruto de todo esse esforço. Depois nós conquistamos, em 1933, a jornada de trabalho de 6 horas, mas por 6 dias. Tivemos também a questão do piso salarial, que sempre é uma referência para várias categorias. A questão da participação dos lucros, os auxílios refeição e alimentação e auxílio creche. E principalmente uma lógica de fazer negociação nacional.
Além da luta sindical, a categoria também atua nas discussões políticas e econômicas do Brasil, inclusive elegendo parlamentares para representar e defender não apenas os bancários, mas todos os trabalhadores. Hoje sou como deputado estadual, tivemos o Berzoini, Augusto Chiquem como deputados federais, Sérgio Rosa, Tita Dias, Augusto Campos como vereadores aqui da cidade de São Paulo, muitos prefeitos, vereadores, governadores, né, no Brasil afora. Então é uma categoria que tem essa preocupação também em ter representante no Legislativo e no Executivo. Nos últimos anos, as mulheres têm se destacado na atuação sindical dos bancários de São Paulo. Juvândia Moreira foi a primeira mulher presidenta, depois de 87 anos da fundação. Foi sucedida por Ivone Silva, segunda mulher e primeira negra a comandar o sindicato. E a próxima presidenta será Neiva Ribeiro, que atualmente é secretária-geral. Conduzir essa entidade para mais 100 anos de conquistas gloriosas, de lutas gloriosas, de nem um dia de descanso. Trazer as mulheres e suas lutas para o centro do debate sindical foi um dos maiores acertos desses 100 anos de história do Sindicato dos Bancários, de São Paulo, Osasco e região. E vamos comemorar os 100 anos do sindicato. A edição de hoje chegou ao fim. Amanhã, o seu jornal está de volta, hein? Com as lutas por direitos humanos e em defesa da democracia. Até lá!